Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Olá, tudo bem? Que alegria mais uma vez estar aqui iniciando o programa Cartório Passo a Passo com você, para a sua família e para os seus negócios. Agora em novo horário, às 16 horas, todo domingo é meu encontro com você, levando sempre informação de utilidade pública relacionada aos cartórios de todo o Brasil. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui toda semana compartilhando, ouvindo as suas perguntas, trazendo respostas, entrevistando um convidado especial. Cada dia é muito importante. E hoje eu trouxe notícias, claro, relacionadas ao nosso ecossistema cartorial. E olha só essas três que eu separei para você. O STJ validou uma ordem de indisponibilidade. Qual é a novidade aqui? De bem de família. Pois é, você achava que estava protegido por ser um bem de família? Nem tanto assim. Fique ligado para você entender um pouquinho essa decisão do STJ. Uma outra notícia que pode impactar muita gente, olha, mudanças no Código Civil. Você sabe que está em tramitação, isso vai impactar, é importante você ficar por dentro. Quem vive em união estável e não tem um documento escrito, um contrato, uma escritura declaratória, pode ter problema. Quando? No momento da dissolução, né? Você pode não ter como provar a sua união e talvez nem se torne herdeiro, então fique por dentro disso. Uma outra notícia para fechar com chave de ouro, eu já vou relacionar aqui sobre inventário extrajudicial. Você sabe que a resolução 571 do CNJ trouxe mudanças significativas na permissão de realização de inventário extrajudicial com a participação de menores de idade. Alguns estados já podia, aqui como Mato Grosso, desde 2022 a gente realiza, mas depois dessa decisão, todo o Brasil pode fazer. Mas ficou a dúvida, pode ter partilha desigual? Você vai aprender hoje no programa Cartório Passo a Passo. E é claro, tem um momento especial onde eu vou responder as suas perguntas no quadro A Tabeliante Explica Passo a Passo. E para fechar com chave de ouro, vou receber a minha colega Ana Maria Calixto Moreno, tabeliando o cartório da Guia e também do Segundo Ofício de Cuiabá. Tá imperdível, não tá? Pois é, cartório e você? Tudo a ver. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Com mais de 10 anos de experiência no direito, a doutora Alcione Montani construiu uma trajetória sólida e inspiradora. Foi advogada por uma década, onde percebeu os limites do contencioso e encontrou na advocacia extrajudicial um caminho eficiente e altamente lucrativo. Hoje, como tabeliã em 2 cartórios no Mato Grosso e apresentadora do programa Cartório Passo a Passo, compartilha sua vivência prática com advogados de todo o Brasil
reconhecida pela didática clara e pela profundidade de seus conteúdos, já transformou a carreira de centenas de profissionais. Agora se prepara para o 5º treinamento extrajudicial, uma oportunidade única de aprender e crescer nesse mercado promissor. Siga @AlcioneMontani_Tabelian. Informações 65 99928 8088. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Vamos começar com muita energia, muita informação relevante para você. E eu separei 3 notícias impactantes e essa primeira aqui vai assustar muita gente, viu? Vou até colocar aqui o meu ajudante para ajudar a enxergar melhor um oferecimento das óticas Inova. Olha, essa notícia aqui vai pegar muita gente de calça curta. Ó. STJ validou uma ordem de indisponibilidade de bem de família. Não é novidade que determine indisponibilidade de bens. Você lembra o que é indisponibilidade? Tem uma central eletrônica onde há essa comunicação. Então, se a pessoa que é proprietária de um imóvel ela está devendo alguém ou por segurança, né, o juiz decreta essa indisponibilidade, ela não vai mais poder vender esse imóvel. Nenhum imóvel muitas vezes, porque às vezes a ordem judicial vem e bloqueia todo o patrimônio. A novidade aqui é o bem de família. Por quê? O bem de família sempre foi considerado impenhorável, né? É a proteção, é a base da família. E essa é a novidade dessa notícia que eu separei para você, que está lá no site conjur.com.br. E essa decisão, né, que validou essa ordem, é em ação de execução civil. Essa decisão foi dada pela 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou o provimento ao recurso especial de 2 devedores de cooperativa de crédito. Olha só, a indisponibilidade é uma medida atípica que restringe o direito de o devedor dispor do seu patrimônio. Essa indisponibilidade, ela muda de um dia para o outro, de uma hora para outra. É muito rápido, vem a hora, o registrador de imóveis tem que estar sempre atento, ele tem que obrigatoriamente consultar em determinados horários para fazer valer essa ordem. Então veio o bloqueio, vai constar lá essa anotação de indisponibilidade. Para você ter uma ideia do impacto disso, quando a gente vai lavrar a escritura pública de compra e venda, nós temos que fazer essa consulta. E olha só, se você quer vender o seu imóvel e sabe que está indisponível, é melhor já conversar com o seu possível comprador, porque nós vamos consultar. Esta não é uma situação de querer ou não, esse é um dever. A gente tem que fazer essa consulta e ainda colocar no texto da escritura um código de letras e números, a gente chama de código hash, de que essa consulta foi realizada e que veio positiva ou que veio negativa. Então, o comprador tem a opção de não finalizar essa compra. Por quê? Eu não posso impedir a compra e venda, aliás, a escritura, mas se a pessoa, mesmo sabendo assumir o risco, tem que saber que não vai conseguir registrar até este cancelamento da indisponibilidade, tá bom? Vamos lá, outra notícia para você do nosso ecossistema cartorial. Essa daqui tem a ver com união estável. Essa é uma situação que pega muita gente. É muito comum, porque a união estável ela é de fato, né? As pessoas às vezes não querem documentar, não quer fazer um contrato, nada documentado. Porém, você sabe que o Código Civil está em processo de mudança e até o cônjuge casado pode ser excluído da herança. Você imagina na união estável,
né? Então, quando você estiver em união estável, sugiro que você faça um contrato, uma escritura, reconhecendo que está em união estável e qual é o regime de bens que você vai escolher para reger o seu patrimônio, porque a intenção aqui é de que não seja mais com a presunção de que vai ser de comunhão parcial de bens. Então, você pode ficar sem nada. Então, abre o olho. Essa notícia está lá no cliquepetroleoegás.com.br. E a última notícia para fechar esse quadro de notícias relacionadas ao ecossistema cartorial é do site migalhas.com.br. É um artigo escrito pelo senhor Carlos Eduardo Elias de Oliveira e o tema é inventário extrajudicial com herdeiro incapaz, partilha desigual e partilha universal. Isso porque a resolução 571 do CNJ trouxe essa permissão de fazer um inventário extrajudicial para todo o Brasil, mas lá ele colocou que só poderia ser universal, ou seja, vai ter que dividir a parcela igual para todos. Então, se porventura é um imóvel que tem 5 herdeiros, vai dividir uma parte de todos os bens. Não haveria, teoricamente, essa permissão de deixar um bem exclusivamente para um herdeiro, outro bem para o outro, ainda que sejam de valores equivalentes. Porém, esse artigo eu gostei bastante porque ele traz esse entendimento que eu concordo que tem sim essa permissão, que não vai lesar o interesse do incapaz, que ele pode ter essa partilha desigual. Desigual não que ele vai receber menos, não é isso. Ele vai ficar com um bem individualizado. É isso que eu concordo. E aqui no estado de Mato Grosso a gente já fazia isso, né? E não há nenhum prejuízo para o menor e também vai passar pela observação do membro do Ministério Público para homologação, então vai ter certeza de que vai ser observado todos os critérios necessários e que o incapaz, seja ele por menor de idade ou alguma outra situação, né, vai ser protegido o seu patrimônio. E por falar em inventário extrajudicial, fica aqui o meu convite. Dia 18 de outubro nós temos um encontro marcado. E é claro, esse assunto vai ser pautado lá também, com muito mais detalhes para a gente conversar. Eu volto já após o intervalo, vou responder as suas perguntas. Se você mandou, fique ligado que eu posso responder a sua. E depois teremos uma entrevista muito especial. Eu volto já após o intervalo. Mais de 3 décadas, em um cenário de rápida transformação digital, a Online Sistemas possui uma visão clara: ser a referência em desenvolvimento de software para a área extrajudicial. Nosso maior ativo são as pessoas. Investimos constantemente em nossos profissionais. É o talento da nossa equipe que garante a qualidade e a inovação em cada projeto. Ao longo de 34 anos, transformamos ideias em realidade. Otimizamos processos e impulsionamos o crescimento de inúmeras serventias. Nosso legado é medido pelo sucesso dos nossos clientes. Com mais de 10 anos de experiência no direito, a doutora Alcione Montani construiu uma trajetória sólida e inspiradora. Foi advogada por uma década, onde percebeu os limites do contencioso e encontrou na advocacia extrajudicial um caminho eficiente e altamente lucrativo. Hoje, como tabeliã em 2 cartórios no Mato Grosso e apresentadora do programa Cartório Passo a Passo, compartilha sua vivência prática com advogados de todo o Brasil. Reconhecida pela didática clara e pela profundidade de seus conteúdos, já transformou a carreira de centenas de profissionais.
Agora se prepara para o 5º treinamento extrajudicial. Uma oportunidade única de aprender e crescer nesse mercado promissor. Siga @AlcioneMontani_Tabelian. Informações 65 99928 8088. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Você mandou a sua pergunta para mim? Então chegou o momento aguardado, eu vou responder. É o momento da Tabelian Te Explica passo a passo. Aqui, toda semana tem dúvidas sobre família, sobre inventário, sobre uso capião. E a gente explica sempre de uma forma calma para você compreender. E a sua dúvida pode ser também de outra pessoa. Se você não salvou ainda, anote aí o nosso WhatsApp 9960-9904. E tá fácil, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na sua tela e salvar no seu celular, tá bom? Vamos lá, a primeira pergunta de hoje. Sou síndica de um condomínio e precisei registrar uma ata de assembleia no cartório, mas o cartório de registro civil se recusou, dizendo que deveria ser no títulos e documentos. Como o cidadão pode saber qual cartório é o competente para cada tipo de registro? Essa é a pergunta da Márcia, de Primavera do Leste. Márcia, um beijo para você, obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. É muito pertinente a sua pergunta, porque nós temos vários tipos de cartório. Às vezes tem atribuições juntas. É muito comum você encontrar um cartório com atividade de tabelião de notas e registro civil das pessoas naturais, e noutro um registro de imóveis, títulos e documentos, registro civil de pessoas jurídicas. E é nesse registro civil de pessoas jurídicas que você vai registrar a sua ata de assembleia. Como você vai saber? Você vai ter que perguntar. Em Primavera, eu acho que temos 2 cartórios, não tenho certeza, então deve estar junto com o registro de imóveis, tá? Mas é fácil, você pode pesquisar na internet também, ou no próprio cartório, você vai aprender que temos atribuições diferentes. Por exemplo, aqui em Cuiabá tem atribuição de protesto, é exclusivo do 4º ofício. Se você quiser fazer algum protesto de títulos ou tirar o protesto, é só lá no 4º ofício. Agora, se você quer registrar uma criança, aí é no outro cartório, tem terceiro, tem cartório do Cochipó, tem da Guia, enfim, tem vários. Você pode ir se informando que cada cartório tem uma atribuição diferente, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima pergunta de hoje. Meu filho vai morar fora do país e quer que eu administre os bens dele. Aqui, né, ela vai ficar. Qual tipo de procuração mais indicado para isso e quanto tempo ela pode valer? O cartório exige tradução ou algum registro especial? Essa pergunta do José. Um abraço, doutora. Um abraço para você também, senhor José. Obrigada pela sua participação. Muito importante se preocupar, né, deixar um ato jurídico para que outra pessoa dê continuidade aos seus atos aqui enquanto você está ausente. O indicado é uma procuração pública. Você pode fazer em qualquer cartório de notas do Brasil. Então pode ser no cartório de notas mais perto da sua casa. E dependendo da situação, você pode assinar pelo e-notariado também. Aqui vai depender um pouco do tipo de administração que o seu filho vai querer deixar para a senhora. Por quê? Se for para vender um imóvel, a procuração tem que ser específica. Tem que descrever o imóvel, a matrícula dele, né? Já deixar bem definido. Não pode ser genérico. Por exemplo, tem poder para administrar os bens, cobrar aluguel, pagar o IPTU. Não pode ser genérica. Então vai depender muito da necessidade do seu filho, né? Que tipo de negócios a senhora vai representar. De qualquer forma, recomendo a procuração pública, tá bom? Obrigada pela participação, um abraço. Próxima pergunta. Assinei um contrato de compra e venda e reconheci firma por semelhança. Compra e venda por semelhança?
Descobri depois descobri que o vendedor usou documentos falsos. Nesse caso, o cartório que reconheceu a firma tem alguma responsabilidade? E qual a diferença prática entre o reconhecimento por semelhança e autenticidade nesses casos? O que eu faço? É a Juína de Cuiabá. Olha, que complicado isso aqui, hein? Muito complicado. Documento falso envolve crime. As pessoas tratam com uma certa banalidade, mas olha, o uso de documento falso pode dar de 2 a 6 anos de reclusão. É muito tempo, então fique ligado. Olha, Juína, deixa eu te responder uma coisa. O contrato de compra e venda de imóvel, normalmente ele é reconhecido por semelhança, não, por autenticidade. O que é isso? Quando você vai ao cartório, você que assinou, você vai ao cartório. Você assina diante do escrevente autorizado. Ou você vai fazer a coleta da biometria, que a gente usa a biometria digital, a facial, e não por semelhança. Muito embora... Vem aqui comigo, deixa eu te explicar passo a passo. Olha só, o cartório não é obrigado a ler o seu documento. Nós não fazemos a análise do documento quando nós vamos fazer o reconhecimento apenas da firma. O que significa isso? Reconhecer a assinatura. Este ato consiste tão somente em verificar se a Maria é a Maria com os documentos apresentados. Se os documentos não apresentam elementos de alteração, elementos de falsificação, a gente faz as consultas até onde a gente consegue, porque é de certa forma até restrito, então vai ser aberto esse cartão de assinatura e pode ser reconhecido. Mas se a gente percebe que ali tem um título de compra e venda, a gente reconhece por autenticidade e não por semelhança. Muitas pessoas questionam, reclamam, falam que é burocrático, que é uma exigência desnecessária, que sempre fez assim, mas é para segurança, tá? Então fica aqui a dica. Se você foi lesado, neste caso, né, vai ter que recorrer ao Poder Judiciário. Não vejo outra alternativa, infelizmente, tá bom? Espero ter ajudado. Um beijo para você. Próxima pergunta. É da Renata de Alta Floresta. Que legal, já fui em Alta Floresta. É longe. Esse Mato Grosso é enorme. E o bom, gente, vem cá pra mim. O bom é que o sinal da TV Cidade Verde tá longe. Pega todo o estado praticamente, né? Em 104 cidades aqui do estado de Mato Grosso e até na capital de Rondônia. E em breve estaremos em todas as cidades. Muito bom mesmo. Obrigada pela sua audiência, Renata. Deixa eu ver sua dúvida. Meu nome foi registrado com erro de digitação. Eu sempre usei o nome correto nos documentos pessoais. Agora estou tendo problemas com o banco e concurso público. O cartório pode corrigir isso diretamente ou precisa de decisão judicial, já que o erro vem desde o registro de nascimento? E assisto sempre o programa. Obrigada, Renata. Obrigada mesmo. Olha, vamos lá. Se é um erro de digitação, a gente pode corrigir. A gente chama de erro de ofício. Então, um erro de fácil constatação. Se eu não entendi errado, este erro está na base, no registro de nascimento, e dali decorre todos os outros documentos. Então, assim, a gente pode corrigir? Pode. Por quê? Vem aqui para mim. Nós temos uma lei nova que permite essa alteração ainda no cartório, sem precisar justificar demais. Então, se o seu nome está grafado, está escrito de uma forma que não é a maneira que você quer, hoje já é possível você fazer isso no cartório. De forma administrativa, não precisa de advogado, você faz o requerimento, não precisa nem justificar por que você quer corrigir. Inclusive, você pode mudar o seu prenome, que é o seu primeiro nome, por exemplo, o meu é Alcione. Vamos supor, eu quero me chamar Sofia, né? Lindo. Eu posso. O que você acha? Vai ser Sofia. Não. Mas, se você quiser, pode. Você pode mudar tanto o seu prenome quanto o seu sobrenome sem precisar justificar. Uma vez, tá?
né? Sempre não é toda hora. Você pode fazer isso uma vez. E uma facilidade muito grande que os cartórios oferecem, você pode fazer isso em qualquer cartório de registro civil. Não precisa ser no registro civil do seu nascimento. Então, se você nasceu lá em São Paulo, pode fazer aqui em Cuiabá. Então, você viu que é possível sim fazer de forma administrativa, não precisa ser judicial. Vamos lá, próxima pergunta. Paulo é natural de Cuiabá. Tudo bem, Paulo? Olha lá a pergunta. Meu imóvel foi registrado em nome do meu pai por engano. Como assim, Paulo? Porque o nome do meu pai é igual ao meu. Só muda que o meu é Júnior, mesmo eu sendo o comprador original. Já se passaram mais de 15 anos e ele faleceu. É possível corrigir essa matrícula no cartório ou preciso entrar com um processo judicial? Eita, Paulo! Olha, isso não é comum não, nunca vi. É comum ter o nome igual e por isso a gente coloca esse diferencial, né? Por exemplo, filho, neto, sobrinho, né? Para não ficar o nome exatamente idêntico. Agora, quando o cartório vai fazer uma escritura de compra e venda, ele confere com os documentos. Então, quem sou eu para dizer que houve ali uma intenção de colocar de fato no nome do seu parente, né? Do seu pai? Mas é algo assim que eu acho que não passaria no cartório, tá? Então, o que eu posso te dizer é que isso não dá para fazer de forma administrativa, não assim, tirar do nome do seu pai e passar para você. Com este argumento de engano, tá? O que dá para fazer, porque se está no nome do seu pai, o imóvel é dele. É assim que funciona o direito brasileiro. Tá no seu nome é teu, tá no nome do seu pai é dele. Ele faleceu, então como que vai passar para você? Através do processo de inventário. Vai precisar de advogado, pagar ITCMD, fazer o processo de inventário, aí sim vai registrar no seu nome. Mas talvez não só no seu nome. Vem para mim. O processo de inventário você pode fazer no cartório de maneira extrajudicial, tranquilo, porém precisa de advogado, vai ter o ITCMD, não necessariamente, vai depender do valor. E se você tem irmãos, vai partilhar com eles. A não ser que os seus irmãos reconheçam que esse imóvel é seu, que você comprou, que pagou, que realmente houve o engano e ficou no registro o nome do seu pai. Caso contrário, vai ser partilhado com seus irmãos e com todos os demais herdeiros, tá bom? Então é muito importante, quando faz um negócio jurídico, colocar no nome certo. Infelizmente, ainda há uma prática por aqui no sentido de colocar em nome de outra pessoa. Se você está com algum impedimento no seu nome, alguma restrição, acaba colocando o nome de outra pessoa. Então, juridicamente, este imóvel pertence a outra pessoa. Então, esse argumento de que houve um erro, não cola não, tá? Fica aqui essa dica e uma notícia que tem solução? Tem, mas não através de correção. Vai ter que fazer o inventário para passar esse imóvel para você, tá bom? Próxima pergunta. Boa noite, gostaria de saber se... Olha, gente, deixa eu já fazer uma pausa aqui, né? A gente está lendo Boa Noite, o programa agora vai ser sempre Boa Tarde, todo domingo às 16 horas na Rede TV Cidade Verde, mas aqui são perguntas dos telespectadores dos programas anteriores, então é por isso que a gente está lendo aqui Boa Noite e gostaria de saber se deixando um testamento, dividindo meus bens para os meus filhos, mesmo assim, quando a minha morte, eles precisam fazer inventário. É a pergunta da Nair. Nair, olha, eu recomendo que sim, tá? Faça o inventário. Por quê? Vou te explicar. Você pode fazer o testamento, determinar para quem vai cada bem seu. Isso é ótimo, fazer esse planejamento. Existe a possibilidade, inclusive, de você fazer doação em vida, né? Fazer essa antecipação da legítima, da parte que os herdeiros só receberiam após a sua morte. Tudo isso pode ser feito. Mesmo quando não há bens, a gente recomenda que faça o inventário. Existe um chamado inventário negativo. Para que serve? Olha,
Eu vou até aproveitar a oportunidade de já falar sobre esse assunto, que no dia 18 agora, de outubro, eu vou fazer um treinamento intensivo só sobre inventário. Para advogados, profissionais do direito que querem entender essas nuances, essas peculiaridades do processo de inventário. Então, essa sua pergunta é muito pertinente, inclusive a anterior também tem tudo a ver, tá? Então, mesmo não tendo bens, ou se você já deixou tudo resolvido, é bom fazer o inventário negativo. Baratinho, menos de R$300 no cartório, aqui no estado de Mato Grosso. E vai servir para quê? Vamos supor, você faleceu, mas você não falou se você tem marido. Então, se você deixar um cônjuge, se não fizer a partilha ou não fizer o inventário dizendo que não tinha bens a partilhar, ele não vai poder, por exemplo, escolher o regime de bens no novo casamento. Porque você vai, mas ele fica, né? A vida continua. Então, é bom fazer. E se porventura você já gastou todo o dinheiro, não deixou nada para ninguém, até pode ter sobrado algumas dívidas, assim, os seus filhos não são obrigados a pagar. Então faz o inventário, explica lá que não sobrou nada, que não tem, então já fica certinho também. Então tem outras situações que a gente indica o inventário negativo. Então o fato de você fazer o inventário, já deixar tudo planejado, não elimina. Muito pelo contrário. Aliás, você deixou o testamento. O testamento vai ser aberto no momento do seu óbito, vai ser aberto judicialmente, vai mandar registrar e aí a gente vai mandar cumprir. E esse cumprimento já pode ser feito no cartório também. Então, é que vai consolidar todo o seu desejo, a gente vai fazer pôr em prática, tá bom? Espero ter ajudado. E se você, que é advogado, profissional do direito, quer aprender mais sobre inventário extrajudicial, vem comigo. Dia 18 tem um encontro marcado, vai ser um dia inteiro dedicado. Eu vou te compartilhar as experiências que eu tenho do lado de cá do balcão. Não é pouco não, tem muita coisa que vai fazer a diferença na sua atividade prática. Temos mais perguntas para hoje? Opa, tem uma grande aqui, deixa eu ver. Queria tirar uma dúvida. Quando casei com meu marido, eu já tinha um filho de 1 ano. Mas quando meu filho foi registrado, ele era um bebê. O genitor, ali de registro MS, eu separei quando meu filho tinha 5 meses de vida. Deixa eu ver a pergunta da Daniela. Aí meu filho hoje tem 12 anos. Meu filho chama ele de pai desde quando começou a falar. O genitor nunca pagou pensão. Meu filho não conhece o genitor, chama o padrasto de pai. Oi, Daniela, tudo bem? Daniela de Cuiabá. Daniela, não vi uma pergunta específica aqui, mas pelo contexto, eu estou entendendo que talvez você queira o reconhecimento da paternidade pelo padrasto, né? O seu marido atual, pode ser isso. Se eu entendi errado, você manda um complemento lá para a nossa equipe, a Stephanie vai te atender e anotar direitinho a sua pergunta, tá? Mas se for isso, existe sim a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva. Então, esse vínculo paterno que está sendo consolidado entre seu filho e o seu atual marido pode ter esse reconhecimento e dele os direitos derivados, por exemplo, a aquisição do sobrenome, a alteração do registro civil, tudo isso dá para ser feito, tá? Inclusive no cartório. Agora, tem que ter atenção numa coisa. Uma vez que é feito o reconhecimento da paternidade socioafetiva, não dá para desistir. Então, se porventura o seu marido mudar de ideia depois, ou se Deus me livre, o seu relacionamento tiver um desentendimento, este vínculo com o seu filho não vai se extinguir. A gente precisa deixar isso muito claro. É fácil de alterar, mas depois é igual a adoção, é para sempre, tá bom? E se você tiver outra pergunta, manda pra gente, escreve lá no WhatsApp, tá bom? Beijo para você, obrigada pela sua participação. Deixa eu aproveitar e divulgar o evento. E para você que é advogado, para você que trabalha em cartório, nós fizemos uma parceria com a Honoreg em Mato Grosso e com a OAB Mato Grosso e você tem 30% de desconto. O valor já está super acessível, você vai passar o dia todo comigo, de manhã e de tarde, para a gente fazer muito network, para a gente conversar e tirar suas dúvidas e você sair seguro, você fazer um requerimento, você é advogado,
que precisa, que tem cliente, vai lá para o processo judicial, vai demorar muito tempo. Vem para o cartório, é muito mais prático. Tem vários cartórios que você pode ser servido com esse serviço. E aí você precisa estar seguro, entender como funciona, o que pode, o que não pode, como preparar os seus documentos. Não é igual no Poder Judiciário. E o extrajudicial é novo. Então, vem comigo e aproveita esse desconto, entre em contato conosco, tem o telefone aqui na tela, vai ser lá no auditório da CDL, lindo, maravilhoso, vai valer a pena você estar lá. E eu volto já já, após o intervalo, com uma convidada especial, doutora Ana Maria, tabeliã e registradora aqui no Mato Grosso, com muita informação para você. Até já! Com mais de 10 anos de experiência no direito, a doutora Alcione Montani construiu uma trajetória sólida e inspiradora. Foi advogada por uma década, onde percebeu os limites do contencioso e encontrou na advocacia extrajudicial um caminho eficiente e altamente lucrativo. Hoje, como tabeliã em 2 cartórios no Mato Grosso e apresentadora do programa Cartório Passo a Passo, compartilha sua vivência prática com advogados de todo o Brasil. Reconhecida pela didática clara e pela profundidade de seus conteúdos, já transformou a carreira de centenas de profissionais. Agora se prepara para o 5º treinamento extrajudicial. Uma oportunidade única de aprender e crescer nesse mercado promissor. Siga @AlcioneMontani_tabeliã. Informações 65 99928 8088. Cartório Passo a Passo. Oferecimento Online Sistemas. Seu cartório em alto nível. Montani Calçados. Calçados para todo o Brasil. Voltei, foi rapidinho o nosso intervalo, coisas maravilhosas ainda estão para acontecer no programa de hoje. Eu já te avisei da minha convidada, né? Pois é, minha colega, minha tabeliã e registradora aqui em Cuiabá. Estou falando da doutora Ana Maria Calix Moreno. Ela é tabeliã do cartório da Guia e também do 2º ofício de Cuiabá. Tem grande experiência, vai compartilhar conosco a sua trajetória profissional e muito mais. Você fique ligado que tem muita informação boa. Eu já vou até colocar o meu ajudante aqui, o oferecimento da Inova Óculos. Você pode procurá-la lá pertinho da prefeitura. A Simone vai te atender de forma maravilhosa. Aproveitando, um beijo, Simone. Tudo de bom. Gente, sem mais delongas, Ana Maria, que alegria receber você aqui no programa Cartório Passo a Passo. A alegria é minha estar aqui com você, parabéns pelo programa. Obrigada. Super legal. O programa nosso, né, trazer informação de utilidade pública para as pessoas. Eu sempre começo o programa falando informação para a família, para o negócio, para tudo, né? Tudo conecta com o cartório, né? Sim, tudo. Eu queria conhecer um pouquinho mais de você. Nós somos colegas, mas a gente às vezes passa tão focada no trabalho. Conta um pouquinho para mim e para todos que estão em casa sobre a sua trajetória profissional. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui. A minha trajetória começou como de toda pessoa que estuda para concurso, estudando muito, durante uma média de 7, 8 horas em uma sala de estudos, com o comprometimento, né, e a visão de alcançar o meu objetivo, e passando por várias fases, 4, 5 fases no concurso. Já estive tabeliã em outro estado, o estado da Bahia, que me recebeu muito bem, com alguns desafios que fazem parte, né, da nossa atuação. E agora já estou há quase 5 anos aqui no cartório do Distrito da Guia, aqui em Cuiabá, e como interina designada no cartório do 2º ofício também em Cuiabá. Os 2 cartórios caminham juntos, porque logo que eu entrei em exercício no cartório da Guia, no mês seguinte eu fui nomeada pelo tribunal para gerir o cartório de 2º ofício. Então a gente caminha junto desde o início, o Guia e 2º ofício, até o dia que Deus quiser. Amém, amém. Ana, conta para mim, eu também fiz essa prova lá da Bahia. Sim. Eu até já dei a dica para o pessoal de casa, porque eu fui reprovada. Sabe por quê, gente? Eu esqueci de juntar uma certidão da Justiça Militar Estadual.
Pois é, fica a dica. Presta atenção lá no enunciado, no edital, para não deixar nenhum documento de fora, porque senão você vai ser eliminado. Mas como foi a sua experiência? Você ficou 4 anos na Bahia? Isso, eu fiquei 4 anos na Bahia, eu passei por 2 cidades do interior, uma próxima a Ilhéus e uma próxima a Vitória da Conquista, que já é divisa com Minas. Foi uma experiência bem turbulenta, porque foi o primeiro concurso que eu assumi. E no interior da Bahia é bem diferente do que a gente conhece, do que a gente pensa, né, sobre a Bahia, litoral, praia. E lá, assim, as coisas são um pouco diferentes, existe muita zona de pobreza. Foi a primeira vez que os cartórios de lá possuíram tabeliães titulares, antes estavam ainda nos fóruns sobre a gestão do Tribunal de Justiça. Então, a chegada de pessoas novas, de fora, foi o único momento realmente que eu me senti assim, como mulher, assim, o peso de ser mulher no interior da Bahia, ser de fora e tentando imprimir ali naquele momento a imposição das exigências legais para poder realizar os atos no cartório. Então, foi assim, foi tudo muito novo para a população e para mim. Então, no início, a gente teve bastante problema. As pessoas não entendiam as exigências da documentação, porque antes corria mais solto, a verdade é essa. Então, assim, eu sofri muita represária, eu sofri ameaça. Nossa. Eu andava com segurança particular. Eu estava sozinha na época, então, assim, foi uma caminhada bem difícil. Mas, assim, hoje eu vejo que foi essencial para assumir aqui em Mato Grosso, que para mim é bem mais tranquilo. Eu sou aqui de Cuiabá, então, assim, é uma alegria enorme estar na minha cidade, voltar para minha casa e poder realizar esse trabalho que eu amo muito e que eu tento exercer da forma mais tranquila possível e da forma que a gente alcance realmente o fim social da atividade. Mas a trajetória é essa, então, incluindo Bahia e agora 5 anos já na minha terra, Cuiabá. Feliz da vida. Nossa, Ana, eu não tenho ideia, né, do que você passou. Porque antes de iniciar na atividade, os candidatos aprovados, eu via noticiário falando que as pessoas ficavam dias na fila esperando uma senha para fazer um reconhecimento de firma, uma procuração, uma escritura. E aí, quando chega um concursado, ele tem que fazer valer a legislação vigente, né? Seja lei especificamente ou os atos normativos. E a população, às vezes, realmente não entende e nós somos responsáveis por isso, né? Sim. Não é fácil não, e mulher, realmente. Eu comecei a desbravar aqui perto, né, e também não foi fácil, mas não passei pelo que você passou por lá. Mas você é uma guerreira, fiquei sabendo que você está concluindo, ou concluiu o mestrado, como foi essa experiência para você? Eu concluí um mestrado em Direitos Especiais no campus aqui de Rondonópolis, apesar de ser uma universidade do Rio Grande do Sul, chama URI, uma universidade de lá, que por sinal foi uma surpresa muito boa, adorei o curso, finalizei o curso, indico muito porque, falando por mim, a gente fica o dia inteiro envolvida nas atividades de cartório e quando a gente estuda algo além do que a gente vivencia o dia a dia, é uma forma de sair da caixa, né? De visualizar, de estar envolvida em outras matérias, em matérias assim que não fazem tanta parte do nosso dia a dia do cartório, mas faz parte da vida da sociedade. A gente estuda sociologia, a gente estuda inteligência artificial, que assim foi uma grande novidade para mim. A gente estuda pensadores muito importantes, mas que não fazem parte, que a gente não consegue aplicar diretamente na nossa atividade, mas que serve para abrir a nossa mente, a gente enxergar o mundo de uma forma mais ampla. Sair realmente só daquele ambiente de cartório e conviver com outros profissionais do direito, como foi lá em Rondonópolis, que a gente conviveu, foi uma turma muito boa, uma turma muito estudiosa, muito elogiada, e com o pessoal do Rio Grande do Sul, que também traz uma bagagem no direito muito importante. Legal. Então, assim,
De 10, 10. De 0 a 10, 10 para o mestrado. Olha, já ficou um merchan para a faculdade Isso. aqui, né? Aproveitando o cartório passo a passo. Mas é importante, a gente não para de estudar, sempre tem um provimento novo, uma decisão nova que vai impactar diretamente a nossa atividade, mas você tem razão, assim, faz sentido a gente abrir a nossa mente para outros estudos que não seja necessariamente aplicar ali no dia a dia, né, da tarefa. Ana, vamos conversar um pouquinho sobre concurso? O pessoal de casa às vezes fica em dúvida, tem muita gente ainda que nem sabe que é por concurso público, acha que você herdou do seu avô, do seu pai, sabe que você recebe algum dinheiro do governo. E aqui o cartório passo a passo tem essa função de romper paradigmas, de orientar a sociedade como é que acontece de fato no cartório, como são praticados os atos e a nossa responsabilidade, para onde vai o dinheiro, porque é um dinheiro seu. Você paga os emolumentos, que é o valor pago pelo serviço do cartório, e você também pode se tornar um dono de cartório, que não é dono de verdade, né, Ana? A gente recebe a delegação pública para isso. Ana, compartilhe um pouquinho para o pessoal de casa como é o processo para se tornar um dono de cartório. O processo de se tornar um dono de cartório começa como qualquer concurso público, estudando, né? Sentada várias horas, numa sala de estudo, como eu falei, e passando por várias fases do concurso. A grande diferença do concurso de cartório, além do peso que os títulos, pós-graduação, mestrado, ter ministrado aulas em faculdades possuem, que é um peso bem grande, é um diferencial no final do concurso, é que tudo que você vê no cartório, desde o prédio, o funcionário, as instalações, os computadores, tudo, quem custeia isso é a pessoa que passou no concurso. Diferentemente de outros cargos que você entra na sua sala, você recebe um gabinete, possui os funcionários ali, assessores, no cartório não. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, é o cartorário que custeia toda a estrutura. Os funcionários de cartório são seletistas, né? A gente assina a carteira e a gente é responsável por toda aquela estrutura. A gente é remunerado por meio de uma taxa chamada de emolumentos, que é pago pelo usuário, por você que vai no cartório, pagar uma autenticação, reconhecimento de firma, lavrar uma escritura. Esse valor que você paga que é a nossa remuneração. A gente não recebe do Estado. A gente não tem um salário do Estado, é ao contrário. A gente é pago pelo usuário e do que a gente recebe, a gente repassa determinado percentual para o Estado. No caso aqui de Mato Grosso, chega a ser a 20% para o Tribunal de Justiça, outras entidades também recebem um valor daqueles emolumentos que a gente recebe, pagos por você, usuário. Então, essa é a grande diferença. Mas é um concurso com várias fases também, inclusive com a fase oral, é um concurso bem difícil, mas para quem gosta, é uma atividade muito interessante, muito gratificante, por meio do qual a gente consegue fazer a nossa vez como cidadão e ajudar as outras pessoas a exercer a cidadania. A gente previne litígios, né, Ana? Sim. Por muito tempo eu queria ser magistrada, queria solucionar. Aí no fim, como o tabelião, muitas vezes a gente consegue evitar. Sim. E olha, eu queria pegar um gancho na sua fala, até porque tem um projeto em andamento, querendo mudar a gestão ou tirar os tabeliães da atividade, né? Mudar essa forma de prestação de serviço, dizendo que os cartórios são caros, que custa caro para o Estado. Isso que a doutora Ana trouxe aqui é a pura verdade para o Brasil todo, muito embora cada Estado tenha a sua tabela. Nós não custamos nada para o Estado, muito pelo contrário, nós damos lucro. Não é isso? A gente entrega um percentual de acordo com o que está na lei, não é porque só nós somos bonzinhos, né? Nós somos obrigados a fazer esse repasse, então está lá na tabela. Inclusive, para o ano que vem, a gente tem previsão de um acréscimo, não é? Sim, então, todo ano existe um reajuste. Todo ano existe um reajuste. Essa época do ano a gente começa até a chamar os clientes que não finalizaram os atos ainda, que deram entrada no cartório, por exemplo, uma lavratura de escritura, que hoje custa X, mas ao virar o ano existe um reajuste anual, às vezes chega até quase 10%. Então é o momento que a gente começa a ligar para o cliente, a chamar a atenção, vamos finalizar o ato, porque ano que vem será mais caro. E aí
enfim, faz parte do procedimento. Né? E além dessa atualização, está previsto também, eu até já comentei aqui no programa Cartório Passo a Passo, que foi aprovada uma lei estadual que vai ter um acréscimo de 10 e pouco, no total acho que dá uns 11%, que vai ser destinado ao Ministério Público. Então é importante que você de casa entenda como é que funciona, vê se você concorda com isso ou não, mas já foi aprovado também na Assembleia aqui do Estado de Mato Grosso e vai acrescentar mais um percentual. E esse valor não vai ficar para o cartório, para nenhum dos tabeliães e registradores, né, doutora Ana? Vai para o Ministério Público. Então é importante que as pessoas vejam e cada programa, cada episódio, eu vou trazendo um pouquinho. Por isso, passo a passo, a gente vai orientando a população para saber que o nosso trabalho é relevante, que nós vendemos segurança jurídica, a repercussão desses atos todos, né? Mas vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto, vamos falar de outra coisa. Por falar em segurança jurídica, a gente facilitou muito para a população com o apostilamento de AIA, né? Que antes só era possível fazer dentro dos consulados e agora em todo município praticamente tem esse serviço, né? A pessoa pode ir lá. Quando que ela pode precisar de um apostilamento de AIA? Vamos explicar para o pessoal de casa. Vamos lá. Primeiramente, só para esclarecer para a população, o apostilamento, o que é um apostilamento? Isso. O apostilamento é um certificado, é uma autenticação que um tabelião de notas, ou seja, só no tabelionato de notas que é possível praticar esse ato, certifica, por meio desse apostilamento, algum documento público brasileiro que será utilizado pelo cidadão no exterior. Por exemplo, eu vou morar no exterior, eu vou fazer um intercâmbio no exterior, eu estou em busca da minha dupla cidadania. Por exemplo, dupla cidadania, eu quero me tornar um cidadão europeu também. Existem alguns requisitos e eu preciso apresentar alguns documentos, como, por exemplo, uma certidão de nascimento. Para que essa certidão de nascimento, feita no Brasil, produza efeito jurídico, ou seja, aceita, por exemplo, na Itália, hoje em dia existe a apostila, que é essa documentação que a gente está falando, onde o tabelião vai certificar de que aquela certidão realmente é idônea e essa certidão será aceita lá no país signatário da Convenção de Haia, porque esse apostilamento veio dessa Convenção de Haia e só aceitam esses documentos os países que assinaram, que são signatários dessa convenção. Por exemplo, Argentina, Itália, França, o Brasil, entre outros. E por que veio facilitar a vida das pessoas? Porque hoje você só precisa se deslocar a um tabelionato de notas e requerer o apostilamento daquele documento público que você precisa para utilizar no exterior. Antigamente, antes da existência do apostilamento, você precisava passar por várias fases de reconhecimento da idoneidade desse documento. Por exemplo, você precisava fazer uma tradução juramentada por meio de um tradutor juramentado credenciado na junta comercial. Você precisava, além disso, reconhecer firma num tabelionato de notas. Você precisava também reconhecer a autenticidade desse documento no Ministério das Relações Exteriores e, por fim, reconhecer esse reconhecimento do Ministério das Relações Exteriores em um consulado, ou seja, você deixou de ter que praticar 4 atos e praticar um só e garantir a mesma segurança jurídica que antes você precisava por meio de 4 atos. Então, assim, tornou mais ágil, é mais barato e é tão seguro quanto antes. Verdade, eu acho que é bem mais barato. Sim. E o prazo são 5 dias, né? O prazo é bem Ou rápido. até antes, sim. né? Às vezes, Dependendo da a gente dinâmica consegue até antes. Gente, cartório facilita a tua vida, muito. Cartório e você tudo a ver. Outro dia eu falei essa frase assim, cartório e você tudo a ver. E tem tanta inovação que eu quero aproveitar aqui, vamos falar do e-notariado também? Vamos. Porque apesar de já estar disponível há 4 anos, né? Desde que começamos a gestão de cartório, tem gente que ainda não sabe. E eu não estou falando de gente leiga, né, que não tem instrução profissional. Tem, só não conhece cartório, não conhece a dinâmica. Então, vamos explicar para eles como funciona o e-notariado, para que serviços eles servem, que pode ajudar a pessoa que está em casa. Pessoal, o e-notariado é uma plataforma digital coordenada e gerida pelo Colégio Notarial do Brasil, onde a gente, por meio dessa plataforma, a gente consegue praticar atos notariais via digital.
Ele surgiu, essa plataforma surgiu com a necessidade que a gente começou a ter na pandemia, que a gente não podia se deslocar até um cartório por causa da contaminação da Covid. Então, o CNJ editou o provimento 100, onde ele destrincha e diz exatamente o que a gente pode e o que a gente não pode fazer de forma digital. Então, hoje, atualmente, se você quiser lavrar uma escritura e não quer comparecer até o cartório, ou não pode, está em viagem, ou está doente, enfim, por várias situações, você pode assinar essa escritura, lavrar esse ato por meio do tabelião de notas, por meio dessa plataforma. Ou seja, tudo é feito digitalmente, a gente elabora a minuta, envia para a parte interessada aprovar, as partes dando ok, a gente marca uma videoconferência, aí a segurança jurídica, você não vai até o cartório, mas a sua manifestação de vontade fica gravada na plataforma. A gente marca em tempo real, onde o tabelião e as partes participam, manifestam a vontade sobre os principais pontos daquela escritura. Aquilo ali fica gravada, assina digitalmente e pronto, o ato está lavrado, sem que exista nenhum contato físico sequer. E o interessante também, Alcione, que às vezes uma das partes faz questão de ir ao cartório porque ainda não está familiarizada, não acredita, quer ver realmente o tabelião. Então, é possível fazer de forma híbrida, uma parte comparecendo no cartório e outra por meio digital, em momentos distintos, inclusive. Então, se você tem uma viagem marcada, está em algum lugar onde não é o lugar do cartório em que será realizada o ato, enfim, por algum motivo está doente, não pode comparecer, você pode fazer digitalmente, o que é muito mais rápido do que comparecer no cartório e com certeza mais agradável, né, de dentro da sua casa, onde funcione uma internet. O que você precisa é possuir um certificado notarizado, que é onde você vai assinar, por meio do qual você vai assinar essa escritura. Diga-se de passagem que é feito de forma gratuita pelo cartório, exato. Ou possuir algum outro certificado do ICP Brasil e possuir uma boa internet para poder praticar o ato e ser feliz sem ter que chegar a ir a um cartório. É uma maravilha, né, Isso. Ana? É muito bom. Não custa mais nada. O certificado é gratuito, você consegue emitir em qualquer tabelionato de notas do Brasil, não se restringe ao cartório onde houve essa emissão, não. Tem validade de 3 anos, não custa mais. E você pode escolher o tabelião da sua confiança. Você quer fazer com a Ana, faz com a Ana. Quer fazer com outro colega, faz com outro colega. Não tem limite com a questão de competência territorial. Porém, tem algumas situações que a gente não pode fazer, né? Existem algumas restrições. Isso. Até porque não existe a circunscrição territorial, existem algumas restrições. Por exemplo, o imóvel tem que estar, para a gente poder lavrar, tem que ou pertencer ao nosso estado, ou o comprador do imóvel que está em outro estado residir no estado onde a gente recebeu a delegação. Existe uma limitação. Mas é muito rara essa utilização, porque geralmente a gente lavra atos de imóveis situados em Mato Grosso com as pessoas residentes em Mato Grosso. Mas existe sim algumas limitações, como em tudo, mas é muito legal de se usar, é muito prático, e depois que você fizer praticar o primeiro ato digitalmente, nunca mais você vai querer comparecer pessoalmente no cartório. É verdade. Deslocamento, estacionamento, fila, né? Por mais que a gente queira dar um bom atendimento, vai gastar um pouco mais de tempo e a segurança jurídica é a mesma. Doutora Ana, nosso tempo está acabando, pena, passa rápido, né? Conversa. Tem tanta conversa, a gente tem tanto assunto relacionado a cartório. Doutora, para encerrar, queria que a senhora deixasse uma mensagem para os candidatos, né, que tem várias vagas disponíveis, ou para os clientes, fique à vontade. Para os candidatos, os próximos colegas da gente, se Deus quiser, não existe uma dica de o que fazer para passar, existem dicas para dizer de o que você não deve fazer se você quiser passar. Eu sempre pensei dessa forma. Se você quiser passar no concurso, seja de cartório ou outro, na minha humilde opinião, você precisa estudar, porque sem estudar não existe milagre. Então, se dedique, se comprometa, separe o tempo, se organize para estudar
E a segunda grande dica que eu considero e falo isso assim para todo mundo que me pergunta é não desista. Não existe um prazo para se passar no concurso. Se você estabelecer, eu vou estudar por 2 anos, se eu não passar em 2 anos, eu vou desistir, então você já começou desistindo. Então estude até passar e não desista, porque aí, somado ao primeiro fator de estudo e a não desistência, uma hora a sua vez vai chegar com certeza. É isso aí, sou prova viva disso. Isso, eu também. Porque a gente vai somando conhecimento, Sim, né? é uma bagagem, É uma né? bagagem, Acumulando. vai indo, a gente aprende com os erros e a gente chega lá, não desista. Ana, obrigada. Obrigada a você, foi Gostei um prazer, muito, viu? Também gostei obrigada. bastante. E você de casa gostou? Mande para nós o seu comentário no nosso WhatsApp ou lá no Instagram, @cartório passo a passo. Você pode me seguir também, @Alcione Montani Tabelian. Por hoje é só, mas a gente se vê de novo domingo que vem, 16 horas. É o seu encontro comigo. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.